E no combate de hoje teremos duas super máquinas, ou melhor, uma máquina versus um marciano, Visão versus Caçador de Marte. Qual dos dois vai vencer? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário, seu compartilhamento e vamos para o combate mortal. E nem o que planejaram. Talvez não haja como fazê-los confiar em mim. Mas temos que ir logo. Ah, essa cena no cinema, hein? Qual foi a sua reação? Eu não sei a sua reação, mas a minha reação foi... Ih! Bem, o Visão era alguém pouco conhecido até ele fazer isso. Porém, ele vem aqui na sua forma das HQs. Ele originalmente era um Tocha Humana. Não exatamente o Tocha Humano, mas um androide baseado nele. Depois ele foi roubado e bem, ele foi meio que reconstruído pelo Ultron. Ele é basicamente um filho do Ultron, mas eventualmente ele acabou saindo do controle de Ultron e assim adquirindo a sua própria personalidade. Visão tem vários poderes, habilidades e uma versatilidade realmente incrível. Para começar, ele bateu tão forte no Homem-Maravilha que estremeceu toda a mansão, inclusive quase fazendo o Thor engasgar com um pedaço de frango. Em outra oportunidade, ele rivalizou com o Homem-Maravilha. O Homem-Maravilha tem força a nível Hulk, além do que ele já bateu e machucou o Thor quando ele era indigno. E mesmo gravemente ferido, ele foi capaz de atravessar um prédio e bater brutalmente no Ultron. Vamos lembrar que o Ultron é de adamantio e aguenta facilmente golpes do Thor que podem rachar planetas inteiros. Ele também bateu brevemente no Aniquilação e ainda pode deixar os seus golpes 100 vezes mais pesados. Também teve forças para livrar o War Machine das garras da Fênix, além do que ele ajudou também a bater no Namor quando o Namor estava com a Força Fênix. Visão também já acabou com um dos terrores dos X-Men, os Sentinelas. Além do que, um dos seus feitos mais impressionantes, ele foi capaz de conter um objeto que era quase do tamanho aí de um centro de uma cidade. E ele era bem grande mesmo, era maior do que um prédio. E esse material foi condensado e lançado pelo Graviton. E ele segurou junto com outros heróis. O detalhe é que o Graviton possivelmente multiplicou o peso desse objeto. Muito provavelmente a força do Visão ultrapassa facilmente os bilhões de toneladas. Além do que, ele já deixou seu corpo denso e atingiu o Sol com tanta força que causou abalos sísmicos a centenas de quilômetros de distância. Além do que, ele também foi capaz de superar a Thor Jane Foster e o Surfista Prateado afirmou que a força do Visão é comparável à dele. Bem, o Surfista Prateado tem a sua força comparável ao do Hulk do Planet Hulk, que foi capaz de mover mais de 90 quintilhões de toneladas. Será que a força do Visão tá nesse patamar aí mais ou menos? Se o Visão ficar bem denso, talvez sim. Olha, ele também é muito resistente, ele aguentou golpes do Ultron Thor e do Ultron Visão também. Ele também aguentou os raios do Ultron e uma explosão a queima-roupa do Namor com a Força Fênix e também uma explosão a queima-roupa da própria Força Fênix, uma força multiversal. Ele também aguentou o Sol, ele aguenta ficar no Sol e expandindo as suas moléculas, deixando elas mais densas. Simplesmente o Homem-Maravilha quase quebrou a mão ao golpear o Visão. O Homem-Maravilha junto com o Hulk quase destruíram a Terra em uma luta. E ele também foi capaz de aguentar socos do Império. E o Império é forte bastante para aguentar o Gladiador o empurrando com uma força de pulverizar um planeta. E também deixando o seu corpo denso, ele consegue ser mais duro que diamante. E também isso lhe permite derrubar grupo de heróis inteiros. Além do que, ele consegue passar por qualquer material, ou quase qualquer material, inclusive pela armadura do Homem de Ferro. O Visão também tem uma visão poderosa.
Inclusive, essa visão é quente o suficiente para chegar a 1062 graus Celsius. É claro também que é quente, porque ele se alimenta de energia solar e também ele é capaz de criar uma supernova. Ele também já falou que o seu cérebro, por conta de ser um cérebro de um robô, o seu tempo de reação é irrelevante e ele é imune a qualquer tipo de manipulação mental. Agora, se tratando de velocidade, o Visão facilmente alcança velocidades superiores à velocidade da luz. Isso porque ele chegou até Hyperion e Hyperion nem percebeu. Hyperion já tem reações a nanosegundos, porém nem viu o Visão chegando. Ou seja, a velocidade do Visão ultrapassa o tempo de reação do Hyperion. Além de tudo isso, ele possui super sentidos e consegue gravar tudo que ouve e vê. Rapaz, esse é o Visão que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. I will defend Earth. Esse é o cara, hein? O último sobrevivente de Marte, Martian Manhunter, ou John Jones, Caçador de Marte. É um marciano que vive na Terra e faz parte da Liga da Justiça. E bem, ele contém vários poderes e grandes habilidades, como super força, super velocidade, consegue voar, consegue se transformar, enfim, vamos ver tudo isso aqui. A começar pela sua força monstruosa. Martian Manhunter ao lado do Superman foram capazes de empurrar a nave de Brainiac para longe. Olha o tamanho dessa nave. Não sabemos ao certo o peso da nave, mas é razoável dizer que o Martian Manhunter tem a sua força no mínimo na escala dos sextilhões de toneladas. Já começamos muito bem, hein? E olha que ele falou que é mais forte que o Superman, hein? Ele que disse. Com facilidade ele quebrou construtos do Brainiac, além de ter prendido o Superman em uma chave de pescoço. Ele foi tão absurdo que lutou praticamente de igual para igual contra o Superman. Em outra ocasião, ele prendeu o Superman em uma mão e o Flash na outra. Olha o cara. Fora que ele também arrancou um braço do Superman Cyborg. Mas agora, em termos de soco mesmo, o seu maior feito, sem dúvida, foi feito o Superman que estava infectado pelo vírus do Doomsday voltar à sua forma base com um soco. Basicamente, ele deu um soco tão forte no Superman que o nocauteou, incapacitando o seu fator de cura momentaneamente. Ai, cara, isso aqui não é pra qualquer um não, viu? Não é pra qualquer um não. Ele é tão resistente que levou um golpe do Apollo e o Apollo caiu para trás. Só para constar, o Apollo com um soco destroçou um planeta assassino. Ele foi atingido por antimatéria e sobreviveu. Ele pegou fogo também e aparentemente ficou bem. Lembrando que o fogo é uma das fraquezas dele, viu? Mas mais ou menos também. Porque o fogo não é bem uma fraqueza, né? O que acontece é que quando ele era atingido pelo fogo, ele revivia o trauma que ele tinha da perda do seu povo, mas em algumas edições ele superou isso aí, até porque ele já voou muito, mas muito perto do Sol. Inclusive, de acordo com Batman, ele foi até o centro de um Sol. Com metade da sua força, ele aguentou golpes do Shazam. Lembrando que o Shazam consegue abrir buracos negros com seus golpes, e ele aguentou tendo metade da sua força. Outra característica marcante é sua velocidade. Ele foi de Marte até a Terra em questão de segundos. Inclusive, ele pôde acompanhar o Superman em super velocidade. O Superman passa facilmente da velocidade da luz. Agora, fiquem aí que eu vou te mostrar uma coisa assim que tá em outro patamar em termos de velocidade, mas é um pouquinho mais pra frente. Agora vamos falar da sua principal característica, a sua telepatia. Ela é muito poderosa. Ele já conseguiu vencer nada mais nada menos que o Capitão Átomo, botando ele para dormir. O Capitão Átomo. Ele também conseguiu afetar a mente de Guy Gardner, um Lanterna Verde, mesmo com o anel dele. Inclusive, ele conseguiu sentir os pensamentos da pessoa, mesmo ele estando em Marte. Agora, um de seus maiores feitos, ele simplesmente fez a Mulher Maravilha, o Superman e o Flash acharem que ele estava batendo neles, mas na verdade não estavam. Ele conseguiu afetar a mente do Superman, do Flash e da Mulher Maravilha.
Mas nada se compara a isso que eu vou te dizer aqui. Na luta contra a Perpétua, o Caçador de Marte fez a sua mente chegar a Templo de Planck. Esse Templo de Planck aí, para você ter uma ideia de quão absurdo é mais ou menos aí, explicando assim, mais ou menos, é o tempo do universo. É o tempo em que as leis da física ainda funcionam. Fora disso, aí já entra no nível quântico. Bem, mas o que é importante pra gente saber é que esse feito do John Jones aí, o Caçador de Marte, só rindo mesmo, hein? É cerca de 1 tredecilhão de segundo. Sim, é como se você pegasse 1 segundo e dividisse ele por 1 tredecilhão. Os caras não tem mais o que inventar. Se eu tivesse esse tempo de reação, daria para ler todos os mangás e HQs que existem ao mesmo tempo. Ele também possui telecinese, sim, ele consegue mover objetos com a mente. Fora que ele também tem a sua metamorfose. Ele conseguiu tomar conta de robôs que eram tão grandes que seus dedos pareciam arranha-céus. Fora que ele também consegue se transformar, o seu corpo consegue virar líquido, ele consegue atingir outras formas, inclusive ele conseguiu virar um dragão gigante e crescer vários braços. E usando da sua manipulação molecular, ele pode deixar o seu corpo tão intangível que até mesmo alguns utensílios mágicos como o tridente do Aquaman não consegue oferir. Além do que, ele tem a sua visão marciana, que ele usou para obliterar vários marcianos brancos. O detalhe é que os marcianos brancos são comparáveis ao próprio Martian Manhunter. Esse é o John, Caçador de Marte, Martian Manhunter, que veio para o combate, que veio para vencer. Será que ele vai? Vamos ver. Bom, esse é um combate bem interessante, porque logo de cara vemos algumas peculiaridades. No quesito físico, o Caçador de Marte tem muita mais força do que o Visão. Vamos lembrar que ele empurrou a nave de Brainiac junto com o Superman. Convenhamos, né? Essa nave era muito maior do que a Terra. A força do Caçador de Marte está no mínimo na escala de 6 trilhões de toneladas. Mas o Visão aguentou lá aquela pedra jogada pelo Graviton, que ele poderia ter multiplicado o peso. Mas se ele multiplicasse ainda por 1 bilhão, não chegaria nem perto do que o Caçador de Marte fez. Então o Caçador de Marte é mais forte do que o Visão. Porém, o Visão, a princípio, poderia aguentar muitas e muitas pancadas do Martian Manhunter. Isso porque ele aguentou golpes do Império sem nem mesmo sair do lugar. E o Império já foi forte o bastante para nocautear o Hulk com um soco e também aguentar o Gladiador o empurrando com uma força de pulverizar um planeta. Então, o Visão aguentaria muitos golpes do Caçador de Marte. Porém, o Visão aqui, ele tem uma desvantagem, que ele não pode ficar levando tanto dano assim por muito tempo, porque senão ele pode quebrar, como aconteceu lá quando ele enfrentou o Ultron. Porém, em até certo ponto, ele consegue se regenerar. E outra, pro Visão também seria extremamente desvantajoso o combate físico, porque ele pode bater forte o bastante para causar um certo dano no Homem-Maravilha e ainda aumentar 100 vezes o peso dos seus golpes. Porém, o Caçador de Marte aguenta golpes do Shazam, e isso ele aguentou com metade da sua força, sendo que Shazam tem golpes fortes bastante para abrir buracos negros. Não tem nem comparação aqui. Mas o Visão é super inteligente e ia perceber isso e ia tentar outra coisa. E o Visão tem algo que sim, poderia vencer o Caçador de Marte, que eu tô falando da sua visão de calor, que é sim uma visão de calor. Porque o Visão, como o Superman, se alimenta do Sol. Sim, o Sol alimenta o Visão assim como alimenta o Superman. E o Caçador de Marte, ele já foi afetado pela visão do Superman, a visão de calor do Superman. Porém, assim, o Caçador de Marte apresenta bons feitos para pelo menos aguentar durante um tempo a questão do calor. Que é, ele foi até perto do Sol e, de acordo com Batman, ele já foi ao centro de um Sol. Então, o Caçador de Marte poderia perder o combate, mas dados os feitos, ele poderia sim aguentar
durante um certo tempo a questão do calor. Fora que ele também tem uma visão. Só que essa visão do Caçador de Marte é completamente inútil contra o Visão. Por quê? Porque o Visão já aguentou uma rajada da Força Fênix. Uma outra coisa inútil nesse combate seria tanto o Visão quanto o Caçador de Marte deixar o seu corpo intangível para tentar atingir órgãos vitais um do outro. Isso porque os dois têm esse mesmo poder e conseguiriam se anularem. Já em termos de velocidade, os dois estão levemente equiparados. Isso porque o Caçador de Marte já foi capaz de acompanhar o Superman e o Visão foi capaz de surpreender o Império. Porém, o Caçador de Marte tem vantagens absurdas. Primeiro, a sua telepatia. Ele conseguiu afetar a mente do Superman, Mulher Maravilha, Flash e até mesmo Capitão Átomo, e até mesmo conseguiu chegar ao tempo de Planck. O Visão diz ser imune a qualquer tipo de telepatia, controle mental. Porém, a esse nível eu acho bem difícil, viu? E a outra é a capacidade molecular do Caçador de Marte. Ele foi capaz de simplesmente tomar conta do corpo de vários robôs grandes o bastante para seus dedos parecerem arranha-céus. O fato é que o Visão é muito resistente e tem aquele controle da sua densidade, porém ele acabaria levando tantos danos, que essa sua habilidade simplesmente pararia de funcionar, e assim ele poderia ser finalizado de várias maneiras, inclusive com o Caçador de Marte até partindo do seu corpo, como a She-Hulk fez. O Caçador de Marte tem totais vantagens sobre o Visão e ele venceria o combate. E o vencedor de hoje é J'onn J'onzz, Caçador de Marte, Martian Manhunter.